boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkenização para vocês. Hoje o assunto, gente, extremamente importante. Vamos falar de rating e classificação de risco para operações aí em instrumentos de investimento. Para isso, eu trouxe um super convidado, Décio Batista, sócio fundador e diretor comercial e de relações institucionais da Liberium Ratings. Décio, muito obrigada por aceitar o convite. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês e acho que vai ser um bate-papo muito gostoso e vamos poder transmitir um pouco da importância de rating para o mundo de investimentos de forma geral. Vamos aqui responder as suas perguntas com muita satisfação e fazendo com que o investidor aprenda cada vez mais sobre o nosso mercado. Que é super importante, né? A gente estava falando que é importante o investidor entender o que está fazendo, ter educação até para investir melhor. Por isso, esse podcast. Décio, antes da gente começar a entrar no assunto, eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouquinho da sua trajetória e também sobre o trabalho da Liberium. Meu nome é Décio Batista dos Santos, sou aqui o diretor de Relações Institucionais e Comerciais da Liberium Ratings. A empresa foi fundada há 12 anos atrás, temos aí uma trajetória de sucesso. Hoje temos mais de 1.600 ratings atribuídos, 661 ratings na nossa carteira de trabalhos, sempre crescendo em 2 dígitos desde o lançamento da empresa. Temos aí um market share relevante do mercado, muito grande, especialmente no mercado de FDICs, e a empresa vem crescendo, vem se profissionalizando cada vez mais, uma empresa que investe pesado em tecnologia, até nós comentávamos um pouquinho antes do início do programa, Flávia, né? Que hoje a Liberium Ratings é uma empresa de tecnologia com expertise em risco de crédito. Então, uma agência de classificação de risco registrada na CVM desde o seu lançamento, e hoje o principal investimento é justamente em tecnologia, porque nós acreditamos que através da informação de qualidade é que nós vamos prestar um bom serviço aos investidores, porque uma boa agência de classificação de risco, ela tem que ser proativa e não reativa. E somente com a tecnologia é que nós vamos conseguir atender essa demanda do mercado. Com certeza. A gente tem que acompanhar, né, a evolução tecnológica. Então, que é muito, Sim. Por exemplo, o que a LIC está fazendo, né, com a tokenização do mercado de capitais, de crédito, que é a utilização aí da blockchain para a gente evoluir, né, esse mercado, trazer mais eficiência para o mercado. Isso é sensacional. Eu queria entender de você, para a gente introduzir já o tema, você podia explicar para as pessoas que não entendem o que é o rating de crédito, qual que é o papel realmente que uma agência de rating ela tem nesse contexto? Uma agência de classificação de crédito, que é o nome em português, ou uma agência de rating em inglês, é uma empresa que se dedica a analisar o risco de crédito de emissões ou emissores. Quando nós falamos de emissões, eu estou falando de uma emissão de debênture, de um CRI, de um CRA, de um FDIC, de uma nota comercial, de uma CCB. Então, nós recebemos as informações do emissor, analisamos todo o conjunto de documentos e, com base nesse conjunto de documentos, que são as informações financeiras da empresa, as informações legais da estrutura, no caso de uma emissão de debênture, a escritura da emissão de debêntures, os números da empresa, como serão utilizados os recursos recebidos dos investidores, o prazo da emissão. O que é o rating? O rating nada mais é que a probabilidade de os recursos que foram recebidos dos investidores serem repagos no prazo e na taxa determinada. Então, o rating vai apoderar o risco de repagamento na data estipulada e com a taxa que foi acordada. Esse é o risco, é a probabilidade de receber o dinheiro do investidor novamente. Isso é extremamente importante, né, Décio? Até desculpa te cortar, para o investidor conseguir entender ali, antes, é claro, de fazer o investimento, ver qual é o rating da empresa, para conseguir saber o risco que está tomando.
né? Me corrija se eu estiver Justamente, errado. porque assim, existe investidores para todos os tipos de risco. O que é preciso saber no investidor, se ele está preparado para assumir um determinado risco. Sim. Então, como eu ia dizendo, então você tem as escalas de rating. O melhor rating é o AAA, ou 3As. E o pior rating é o single C ou C. Existe toda uma escala. 3As, 2As, 3Bs, 2Bs, até C. E muitas vezes a questão do investidor, além do risco, ele precisa analisar se o risco do papel da emissão, pode ser um FDIC, uma debênture, um CRI, um CRA, é compatível com o risco. Então, se ele tem um rating pior, a taxa deverá ser maior, ou seja, a taxa e o rating, eles são inversamente proporcionais, enquanto um sobe, outro desce. É essa visão. Então, nós jamais teremos um rating AAA com uma taxa muito elevada. Então, o AAA vai ficar muito próximo da taxa do CDI ou abaixo da taxa do CDI. Então, o risco é inversamente proporcional à taxa oferecida. Quanto mais risco, maior a rentabilidade oferecida. Quanto maior risco, maior a taxa. Então, então você tem que ver que isso é importante, porque muitas vezes o investidor decide, olha, eu não vou tomar esse papel, não por causa que o risco, eu não acredito que a taxa oferecida é condizente com o risco. Então, se você tem um papel que tem um risco, por exemplo, o risco de grau especulativo, e a taxa oferecida é baixa, você pode tomar a decisão, eu não vou investir porque eu acho que o prêmio que estão me oferecendo é baixo pelo risco que eu vou correr. Então, você tem que saber, né, justamente, se vale a pena correr aquele risco ou não. E aí você pode pedir para o emissor para ele fazer uma oferta de pagamento de juros maior. Então, o rating é a probabilidade de repagamento, ou seja, de o investidor receber o capital investido no FDIC, no CRIA, no CRA, na debenture, no prazo que foi determinado e na taxa de juros acertada. E como Isso é um rating. né? Como é importante o rating para trazer essa visão para as pessoas conseguirem entender o risco que elas estão tomando e saber, né, realmente se vale a pena o investimento para ela, se faz sentido esse investimento para ela ou não. E agora em questão a isso, beleza, a empresa tem o rating ali, mas como que uma agência de rating ela faz essa avaliação do risco de crédito de uma empresa ou de um instrumento financeiro? Quais são as principais características que são analisadas? Eu vou escolher um tipo de emissão, que é o FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. E eu acredito que o FDIC vai ter um papel fundamental no processo de tokenização. Com certeza. E no caso de um FDIC, como que nós fazemos? Em primeiro lugar, nós recebemos o regulamento e o contrato de cessão. O que é o regulamento de um FDIC? Nada mais é do que um contrato tácito entre investidores, gestores e o tomador dos recursos e o administrador, porque lá estão todas as regras que vão conduzir o funcionamento do FDIC. Subordinação mínima, prazo máximo, critérios de elegibilidade, ou seja, é um documento que é combinado entre os investidores, o administrador e o gestor e o sponsor do fundo, que é a empresa que vai receber esses recursos, de como vai funcionar todo o processo de venda desses recebíveis para o fundo. Vamos dizer assim, de uma forma bastante pragmática, é a regra do jogo que vai ser seguida. Então, nós analisamos o regulamento, o contrato de cessão é o que determina qual o valor que vai ser comprado esse recebível, né? Qual o desconto que vai ter de deságio desse recebível. Nós visitamos o sponsor é aquela empresa que está vendendo os seus recebíveis para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, o FDIC. Analisamos a capacidade da empresa de continuar vendendo recebíveis ao fundo durante a existência do fundo, os riscos operacionais dessa empresa, os riscos de fungibilidade dos recebíveis, né? E todo o processo de criar o recebível, né? Desde a venda dele, como é que funciona o processo de transferência desse ativo,
que aí pode ser tokenizado ou não, mas eu acredito que a tokenização vai ser importante nesse processo, porque vai dar acesso a vários tomadores e investidores. Vai ser um ganha-ganha de empresas que necessitam de recursos e investidores pulverizados, eles vão se juntar. Vai ser muito bom para todo o mercado. Ali que até lançou, Décio, ano passado, um TDIC, né? Que seria essa forma tokenizada, né? Do um FDIC. Sim, sem dúvida. Isso é só o começo, né? Essa foi a primeira semente. Eu tenho certeza que nós vamos ver muitas e muitas por aí. E nós estamos já nos adaptados a essa questão. Nós temos um sistema aqui que pode tratar um banco de dados de milhões e milhões de linhas e cruzar todas as informações de cedentes e sacados. Nós temos uma central de risco aqui que tem 16 bilhões de ativos de crédito e tem mais de 612 mil sacados, que a gente consegue olhar o perfil de pagamento de cada um deles, sem mencionar os cedentes. Então, assim, o trabalho de crédito, de risco de crédito, de análise de risco de crédito, envolve, só para a gente retomar como é que funciona o nosso dia a dia. Então, a gente analisa as questões regulamentares, o regulamento do FDIC, o contrato de cessão, a capacidade de originação do sponsor do FDIC, analisamos também a capacidade de processamento do gestor e do administrador, que hoje em dia é importante, não adianta despejar um caminhão de banco de dados no administrador que não consegue processar os dados, porque senão não tem como a gente continuar avaliando o fundo. E depois de tudo isso, e visitando a empresa, o sponsor, nós reunimos as informações regulamentares, as informações financeiras, as informações operacionais, porque você sabe muito bem, Flávia, e todo o nosso público que vai nos assistir, o nosso país é um país que você precisa ter uma abordagem de risco de crédito, e esse é um diferencial da Liberal Rates, que fez o nosso crescimento, de uma forma holística. Você tem que olhar o todo. Você não pode olhar um risco de crédito no Brasil e não olhar os riscos de fungibilidade. Então, quando nós atribuímos um rating, nós olhamos o conjunto, o geral, não apenas o risco de crédito. Os riscos de crédito, os riscos de fungibilidade, os riscos operacionais e os riscos legais. E a partir de toda essa informação, nosso comitê aqui se reúne, sempre os votos são individuais, o presidente do comitê é o último a votar e o peso de voto dele também é 1, ou seja, é igual a qualquer outro analista, e aí o comitê chega a um consenso, atribui uma nota e nós divulgamos, seguindo toda a orientação da resolução número 9 da CVM, que rege o trabalho das agências de classificação de risco de crédito no país. Legal, é um processo trabalhoso, né? Quanto tempo dura, só por curiosidade, mais ou menos? É bem trabalhoso. Assim, como nós temos um sistema proprietário, um RP proprietário, a gente demora de 15 a 22 dias, em média, porque assim, é que nós já temos uma experiência grande, mais de 1.600 fundos atribuídos, tem 600 ratings ativos, então você ganha velocidade. Quando você tem um sistema como nós temos, que controla toda a empresa, controla todas as informações e divulgação, banco de dados, fica muito mais rápido. Sem esse sistema, a gente ia demorar muito mais, te garanto. Sim, sim. E é uma responsabilidade, né? Então, realmente, a partir do momento que tem essa responsabilidade, é uma coisa que não é da noite pro dia, né? Então, demora um tempo para fazer toda essa avaliação. A responsabilidade é muito grande. Sim. Nós tratamos o dinheiro do investidor como se fosse nosso. A nossa primeira tagline foi Investor Oriented. Hoje é Data Science for Best Results. Mas assim, a gente diz aqui o seguinte, a nossa regra de ouro. Qual que é o rating mais importante? Para nós é um só. É o primeiro. Ele é o mais importante de todos. Porque nós sabemos que o rating não é a única ferramenta que o investidor deve utilizar para tomar essa decisão, mas é uma ferramenta muito importante e nós não fugimos da nossa responsabilidade junto aos investidores. Então, o primeiro rating, ele é o mais importante de todos e nós acreditamos que o rating ele não deve oscilar muito. Ele não pode começar, por exemplo,
para um 3Bs e chegar num 3As. Alguma coisa está errado. Ele tem que variar pouco. E, se for necessário, tem que variar rapidamente para baixo quando for o caso. Graças a Deus, nós não temos muitas essas situações aqui, porque nós somos bastante proativos. E a gente até brinca aqui. O default ele não acontece em um determinado dia. O risco ele vai se construindo lentamente até que em um dia ele se materializa por completo. Então, como nós temos um sistema que está sempre monitorando as carteiras dos fundos, a gente aqui não é pego de calça curta. E o que seria uma classificação de risco investment grade? Não sei se é assim que fala. E quais as principais vantagens aí de se obter esse nível de classificação? O investment grade, conhecido também como baixo risco de crédito, é que dá aos investidores mais segurança para tomar a decisão de investir em um determinado papel. Então, quando uma emissão atinge essa nota, uma emissão ou uma empresa atinge essa nota, nós estamos dizendo aos investidores que aquele emissor ou aquela emissão tem baixo risco de crédito. Então, principalmente os investidores públicos institucionais, ou seja, os fundos de pensão, vão ficar mais atraídos pela essa emissão e, principalmente agora, os investidores, pessoas físicas, né, o público em geral. Não podemos deixar de falar do grande impacto positivo da resolução 175 da CVM, que veio possibilitar que os investidores de público geral, o varejo, né, a pessoa física, Sim, possa investir diretamente em FDICs, que eu acredito que aí está a grande oportunidade de tokenização, tanto do lado do investimento quanto do lado do tomador de recursos. E o FDIC, ele tem a excelente capacidade de ser o elo de ligação da tokenização, tanto do lado do investimento quanto do lado de quem capta os recursos. É uma excelente ferramenta o FDIC. E nós vamos ouvir falar muito do FDIC nos próximos anos, porque quando nós olhamos o mercado americano, o mercado europeu, o mercado de securitização está na casa dos trilhões. Aqui nós ainda estamos na casa do bilhão. Então nós podemos ver que tem muito mercado para tanto investidores quanto empresas. E a tokenização vai, do meu ponto de vista aqui, vai popularizar, vai fazer com que uma pessoa simples, que entenda, que não seja sofisticada, mas com um conjunto certo de informações, possa tomar decisão e pegar um pedacinho daquela poupança que ela tem, daquele dinheirinho guardado, e investir em produtos que anteriormente somente os investidores profissionais e qualificados tinham chance. Ou seja, está todo mundo convidado para a festa de fazer um bom investimento. É lógico que cada um vai ter que ver o risco adequado para o seu perfil, mas está todo mundo convidado para a mesma festa, ou seja, não apenas mais os investidores profissionais e qualificados. E isso é um grande salto para o nosso país, que vai permitir que pessoas menos sofisticadas possam investir e melhorar a sua condição financeira. Ou seja, através disso, de certa forma, você está fazendo até uma certa distribuição melhor da riqueza, uma desconcentração da riqueza, que você vai permitir para a pessoa simples poder acessar em produtos sofisticados que antes ele não tinha acesso. Sabe o que eu vejo, né? Que você falou da tokenização do FDIC, né? E a gente teve aí o TDIC no ano passado, né? Que foi uma construção junto até com o Itaú, por parte da LIC, a redução de custos, né, para o emissor também. Então, a gente teve redução de custos de mais de 60% de redução. E para o investidor, é exatamente o que você falou, é a possibilidade de qualquer tipo de investidor ter acesso a isso, você diversificar a sua carteira, montar uma carteira de investimento com mais segurança, transparência e até uma rentabilidade maior, porque com redução de custo, né, que a tokenização permite, tem a possibilidade de rendimentos mais interessantes. Então, as duas pontas saem ganhando. É um ganha-ganha. Mercado gigantesco. Exatamente. É um mercado gigante, assim, tem um potencial muito bom. E aí eu vejo também rating nesse mercado, né? A importância do rating em qualquer mercado, na verdade. Então, sim, porque o rating, quando ele é bem feito, no nosso caso é bem feito, você dá uma transparência ao risco.
para que o investidor possa tomar a decisão que ele julgar mais adequada para os recursos dele. E assim, é muita responsabilidade, a gente sabe disso, e a gente aqui trabalha nesse sentido, para acertar, para fazer sempre o melhor, né, e dar uma informação de qualidade ao investidor. E uma outra coisa que eu vejo muito no nosso país, as pessoas acreditam que a simetria de informação vai trazer problema. Não, muito pelo contrário. Hoje nós temos uma concentração da informação que gera uma assimetria gigante. O que acontece? Quem tem informação ganha muito mais. Quando você faz com que a informação seja propagada de uma forma mais uniforme, a simetria da informação aumenta o mercado, gera mais segurança e proporciona um crescimento muito mais rápido no mercado, porque você consegue acessar investidores que antes não eram acessados. Então, o dinheiro estava na mão daqueles investidores que investiam um determinado volume, cobrando taxas mais caras, porque eles tinham essa informação. Agora que você amplia a informação, que você dá a informação e você cria mecanismos como a resolução 175 criou e como a tokenização vai ampliar de forma brutal essa capilaridade da 175, isso vai ser brutal, Flávia, não tenho dúvida disso. Com certeza. Né? Vai ser brutal esse crescimento. Quem acompanha, quem estuda realmente, não tem como não sair ganhando. Né? Então, informação é extremamente importante. Informação, estudo, para a gente conseguir investir melhor, né? Para a gente conseguir aproveitar as oportunidades de todos os mercados, né? Tá aí, né? Basta as pessoas quererem realmente aproveitar isso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Décio. Queria saber do impacto, né? Do rating de crédito no custo de financiamento para uma empresa ou até mesmo para o governo. Qual que é esse impacto? É muito baixo, é muito baixo. Depende do volume da operação. Nós aqui da Liberum, porque o rating ele tem um valor fixo, isso é importante dizer, ele tem um valor fixo. Não é nada extraordinário, mas dependendo do tamanho da emissão, nós aqui na Liberum Ratings, nós concedemos o desconto. Ele é assim, é 0,0 alguma coisa da emissão, é muito baixo, mas as pessoas sempre reclamam, o rating é caro. Não, não é caro. Aqui na Liberum ele tem um preço justo e adequado. E quando a operação é pequena, a gente dá um desconto, porque nós sabemos que o emissor ou a emissão, ela faz a conta do all-in, né, de todo o custo da operação. Então, assim, não é um custo relevante. Valor, tá? né, que você falou, Décio, de custo, parando para pensar isso, é uma situação extremamente importante, né? O rating é extremamente importante. Então, eu acredito que não precisa ter uma preocupação em relação, porque é um custo que vai favorecer o investidor, né? Inclusive a empresa também. Eu posso te dizer o seguinte, para cá, porque assim, quando você tem o rating, você tem o nível de risco daquela companhia. E muitas vezes, quando não existe essa medida, que ninguém conhece o risco da companhia, o investidor ele vai pedir uma taxa absurda. Por exemplo, você está numa bifurcação, um Y. Do seu lado direito, você tem uma rua escura. E do lado esquerdo, você tem uma rua toda iluminada. Você vai entrar aonde? Na rua que está iluminada. A não ser que você tenha uma motivação muito grande para entrar na rua escura. Quando você tem um rating de uma emissão ou de uma empresa, o custo da emissão ele é muito mais próximo da realidade para a empresa, porque se o investidor pedir uma taxa absurda, a empresa fala, não, para lá, mas quando eu comparo a minha taxa com o CDI, não pode ser 200 do CDI. Se eu estou num baixo risco de crédito, vai ser o CDI e mais algum spread, correto? Agora, se você não conhece o risco, como é que você vai botar dinheiro naquela empresa? Então, você vai pedir uns juros muito mais caro. Então, assim, o rating não é caro, o rating é 0,0 alguma coisa da emissão, e toda vez que você conhece o risco de crédito, você, emissor, você tem condições de negociar com os investidores de uma forma mais justa do que ser assim, ter um valor de uma emissão muito cara. Porque tudo que você não conhece, você vai cobrar mais caro, você não conhece o risco. Por exemplo, no exemplo da rua que eu lhe dei, você, para entrar naquela rua, você vai assumir um risco, você não
tem visão do que tem no meio. Você tem algumas luzes que estão, algumas lâmpadas da iluminação pública que estão queimadas, e você não sabe o que você poderá encontrar naqueles trechos escuros da rua. Então, se você conhece, você vai para onde está iluminado, que é muito mais seguro. Talvez a rua escura seja um caminho mais rápido, mas ele é incerto. E a rua que está totalmente iluminada pode andar mais, mas você tem certeza que você vai chegar lá, né? Não esqueçamos que o rating é uma probabilidade dos recursos investidos serem pagos na data e na taxa determinada. É sempre essa a medida. Então, se eu vou fazer uma emissão, um FDIC, e vou dizer que esse FDIC vai ter uma carência de 24 meses, mais 24 meses para o repagamento, quando nós atribuímos o rating para esse FDIC, nós estamos considerando 48 meses de operação, 2 anos de carência e mais 2 anos para repagamento. Então, a probabilidade desse pagamento ocorrer é calculada para 48 meses, para o período como um todo. Mesmo que o relatório de rating, um aspecto importante, ele é renovado todos os anos. Isso é importante saber. Então, mesmo eu sabendo que talvez no próximo ano o meu contrato de rating não seja renovado, o nosso dever de fidúcia nos diz que sempre temos que considerar o período inteiro para informação. Nós não temos aqui uma visão míope. Nós temos uma visão de longo prazo. E como nós estamos no Brasil, que é um país maravilhoso, que eu amo de paixão, mas é um país que tem muitos desafios e não se pode olhar o risco de crédito apenas pelo ângulo do risco de crédito. Então, nós temos que ver risco de crédito, risco operacional, risco de fungibilidade e risco legal. E outros riscos, mas esses 4 são os mais importantes. E nós estamos num país que é fantástico, mas requer muita atenção em crédito privado. E agora sobre securitização, que eu queria saber também. Quais as principais características que definem uma securitização na visão de agência de rating? Bom, aí depende do papel que você vai utilizando, né? Vamos falar aqui, por exemplo, de um CRI pulverizado residencial. Então, nós temos uma incorporadora que tem, por exemplo, 500 apartamentos e ela vendeu os 500 apartamentos e aí ela quer receber todos esses recursos antecipadamente, porque ela quer investir em outros projetos, correto? Então, o que ela faz? Ela pega o conjunto, aquela carteira de 500 imóveis residenciais que ela produziu, entregou e vendeu, nesse exemplo, e nesses 500 imóveis, tem uma carteira que representa R$1 bilhão. Poxa vida, R$1 bilhão é dinheiro para chuchu, né? Qualquer lugar do planeta, não importa a moeda, 1 bilhão é 1 bilhão. É dinheiro. É dinheiro, né? Aí o que acontece? Poxa, mas se eu tivesse dinheiro no caixa, eu poderia fazer muitos outros lançamentos e gerar mais 1 bilhão de caixa novamente. Então, ela vai pegar esses 500 imóveis, vai juntar num CRI, vai vender ao mercado. Lógico, pode ter um CRI subordinado júnior, pode ter diversas formas, mas ela vai pegar todo esse pacote de 500 imóveis e vai colocar num CRI e vai vender ao mercado CRI. Então, o mercado vai comprar pedacinhos desse CRI que representam lá os 500 apartamentos dessa incorporadora. Isso é uma forma. E lá do outro lado, você imagina, você tokenizando esse CRI. Quantas pessoas você vai poder atingir? E te garanto que vai render muito mais que os investimentos mais clássicos, como a poupança, por exemplo. Ou muitas vezes as pessoas estão em fundos de investimentos que têm taxas de administração elevadas, né? Ou investimentos que pagam menos que o CDI de forma geral. Então você pode fazer isso. A securitização também pode ser através de um FDIC, onde uma empresa que vende, por exemplo, para pequenos consumidores, tem uma carteira muito grande e vende e vai receber isso parcelado em 3, 4, 5, 6 vezes, ela vende essa carteira num valor presente, com desconto, né? Com um deságio, e recebe esses recursos
para justamente investir no capital de giro, comprar mais mercadorias e aí sucessivamente. Então a gente percebe que a securitização ela cabe em qualquer tipo de negócio, em qualquer segmento, nas indústrias, no comércio, prestação de serviço, ela cabe em qualquer local. Até em universidades podem securitizar os recebíveis dos alunos para com esses recursos fazerem novos investimentos em edifícios, né, para ter mais alunos e aí por diante. Então, a securitização é muito boa. Desculpa, pode falar. Eu queria Permite. saber também de uma questão dos riscos, né? Que o mercado brasileiro não está acostumado a ver, mas que as agências de rating acabam prestando atenção. Por exemplo, até risco de fungibilidade, se você puder explicar um pouco isso. Sim, esse é um risco muito importante. Nós aqui na Liberal Ratings olhamos sempre o risco de fungibilidade, porque às vezes o risco de crédito é muito bom. Existem algumas operações que o risco de crédito é 3As, mas em função de riscos de fungibilidade e riscos operacionais, o rating fica em A, 2As menos. Mas não porque o risco de crédito seja ruim, porque às vezes pode ter algum risco de fraude no meio do processo. Entendi. E esses riscos de fraude podem gerar ativos irreais, né, que não são verdadeiros, que não são fungíveis. É quando você vai pegar, não tem nada lá, tem uma fraude. E você não consegue cobrar, né, nenhuma fraude. Então, assim, essas questões de fraude, para nós aqui, são muito relevantes e importantes. E elas têm um impacto no rating. Então, a gente está sempre olhando os riscos de fungibilidade das carteiras, olhando isso de uma forma muito ativa. E as diferenças entre rating de crédito e análise de crédito feita por bancos e outras instituições financeiras? Quais são as diferenças, né, entre esse rating de crédito e de análise de crédito feita pelos bancos e instituições financeiras? Quando um banco, uma instituição ou qualquer outra instituição financeira, uma sociedade de crédito, elas fazem uma análise de crédito, é uma análise de crédito para consumo interno dela, ou então um score de crédito que é feito pelos birôs que existem no país. Para ser um rating, é preciso ter uma autorização específica da CVM, e somente 6 empresas no país possuem essa autorização. Você receber a chancela da CVM para se tornar uma agência de classificação de risco de crédito, você passa por um grande escrutínio de informações e de análise da CVM, que é a autarquia responsável pela nossa gestão, vamos dizer assim, e regulamentação, e acompanhamento, e fiscalização. Então, o rating de crédito, ele é sempre público. A resolução número 9 determina que todo e qualquer risco de crédito seja público. O rating de risco de crédito, melhor dizendo, ele é público. A resolução número 9 assim determina. Agora, uma análise de crédito, ela pode ser de consumo interno, mas ela não pode ser divulgada como rating, porque só as agências de classificação que têm a autorização da CVM para operar no país é que podem atribuir ratings de crédito. E isso é extremamente importante, né? Até para não ter fraude, uma empresa vai lá, paga alguém para ter um rating, o melhor rating. É extremamente importante. E a questão das agências, né? Como que as agências de rating, elas estão se adaptando a todas essas mudanças no mercado financeiro, com o aumento da digitalização, o uso de outras tecnologias disruptivas, como a própria blockchain, né, que a gente está vendo ser utilizada muito no mercado. Flávia, eu não posso falar para os meus concorrentes porque eu não conheço o dia a dia deles. Mas assim, das agências em operação no Brasil, eu acredito que a Liberal Ratings é que está mais preparada para isso. Porque a gente investe em tecnologia pesado desde o início, tanto que nós temos a Liberal Ratings, nós temos a Liberal Science, que é justamente para dar informações para os investidores, desde o investidor pessoa física até o investidor profissional. A gente trata aqui milhões de informações todos os meses. Então, assim, acho que do ponto de vista das agências em operação no Brasil, estou puxando a brasa para minha sardinha, eu sei disso, mas pelo que eu conheço do dia a dia, não vou entrar nos detalhes, eu acredito que nós
somos os que estão melhor preparados para esse novo mundo. Sim. Porque assim, se você não tiver a capacidade de processamento, de entender como vai funcionar o mercado de crédito, você vai se tornar um dinossauro. A verdade é essa. Com certeza, assim, eu vejo até você falando no decorrer desse podcast, você falando de rating e tudo mais, a importância do rating e o quanto a tokenização, né? A gente precisa, então, ao tokenizar o mercado de capitais, o mercado de crédito, o quanto a gente precisa de rating, até para trazer mais segurança para os investidores, né? Então, isso vai acontecer, é natural, a gente... Quem investe através de tokenização, né? Então vai olhar muito para a questão de rating e por isso empresas como a o sua. rating, ele reduz a assimetria de informação entre o investidor e o emissor. Ele coloca ambos na mesma posição de informação. O investidor, bom, o seu risco está determinado e aqui estão os vetores do risco, negativos e os positivos. E você está me oferecendo esta remuneração. Primeiro eu vou avaliar se esse risco é um risco que eu desejo correr. Segundo, se a taxa oferecida, ela me satisfaz, e aí eu vou decidir se o conjunto da operação como um todo é benéfico para a minha carteira de investimentos, para o meu investimento como um todo. Então a informação fica assim equilibrada entre as partes. Não há um desequilíbrio, há um equilíbrio. Para o investidor vai ficar, para o tomador vai ficar mais barato o funding, e para o investidor, ele vai ter mais segurança na hora de investir. E ele vai decidir se o prêmio oferecido é condizente ao risco que foi atribuído para aquela operação. Ou seja, tem um processo de ganho dos dois lados. Eu sou tomador, eu vou pagar um juros mais baixo, e eu sou investidor, eu vou ter mais certeza que eu vou receber o meu investimento, o meu dinheiro de volta. Ou seja, ele vai voltar lá naquele prazo e naquela taxa determinada. Você dá um empowerment tanto para o investidor e você traz custos mais baixos para o emissor. Tem um ganha-ganha dos dois lados. E quando você dissemina a informação no mercado de capitais, os emissores e os investidores se beneficiam. Não tem perda, só tem ganho. É lógico, tudo isso, Flávio, tem uma curva de aprendizagem. Os brasileiros, eu vejo hoje os brasileiros, eles compram taxa. Ainda não estão conscientes dos riscos que estão correndo. E isso nós precisamos mudar. E como é que nós vamos mudar isso? Com educação e informação financeira. Eu acho que aí tá uma grande questão, né, Décio? Preguiça, não sei se essa seria a melhor palavra, de se informar, né? De estudar, de se informar. Então as pessoas, elas querem ali a melhor rentabilidade, onde vai me dar mais dinheiro e tudo mais, mas as pessoas não olham pra frente, né? A pessoa só tá acreditando que aquilo vai dar dinheiro, vai dar dinheiro, vai dar dinheiro. Então, o quanto é importante você entender o seu perfil de investidor, a partir do momento que você entende seu perfil de investidor, ver o rating da empresa, aí ver a rentabilidade, ver se aquilo faz sentido ou não, de acordo com a sua realidade financeira também, até quanto você está disposto a se expor no investimento ou não. Então, mas para entender tudo isso, a pessoa precisa estudar, né? Eu acho que isso é uma grande questão, assim, que eu vejo. As pessoas querem tudo muito rápido, muito prático e muito fácil. E estudo demora, né? É tempo, as pessoas precisam parar, focar e tudo mais. Mas se a pessoa não vai aprender por bem, ela vai aprender por mal, né? Então vai investir e vai acabar. Por isso, quando nós criamos a Liberal Science, até convido você e os seus espectadores a entrarem no nosso site, porque essa foi uma grande preocupação que nós tivemos. Porque geralmente o rating é aquela linguagem para os iniciados, que são os investidores profissionais e qualificados. Nós colocamos numa linguagem de fácil acesso, com ferramentas gráficas, que é muito fácil da pessoa entender. Então, por exemplo, quando nós colocamos lá um FDIC multicedente, multisacado, um FDIC de recebíveis comerciais, nós, por exemplo, lá, prazo médio, nós colocamos a média do mercado. Então, a média do mercado são 48 dias. Esse fundo está com prazo médio de 90 dias. Então, o investidor, poxa vida, mas por que é quase o dobro da média de mercado? Será que eu estou disposto a correr esse risco?
Então, e assim, e numa forma gráfica, né, aquela coisinha que a gente já aprendeu. Uma imagem fala mais que 1000 palavras, né, Flávia? Não precisa nem pensar. O cara olha o gráfico, pum, a média está aqui embaixo e o gráfico está aqui em cima. Opa! Tem alguma coisa diferente aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Quando você coloca numa linguagem gráfica, é muito mais simples, muito mais rápido, intuitivo. A pessoa bate o olho, opa, para lá. O que está acontecendo aí? Então a gente coloca uma série de informações, vamos colocar isso gratuitamente no dia 29 de abril, aqui em primeira mão para você, seus espectadores, né? 29 de abril. E assim, o investidor vai poder olhar um fundo e comparar com as médias de mercado. Ninguém faz isso, Flávia, ninguém. Então você vai poder olhar um FDIC. Com o investidor. Isso é importante. Então você vai poder olhar um FDIC, assim, não é mais um investimento que só para os grandes investidores sofisticados. Não. Qualquer um vai poder acessar e está lá a informação. E como nós somos líderes de mercado, então quando você olha para a minha base de dados, você pode fazer uma inferência que aquilo é o mercado, porque nós temos 60% de market share. Uhum. Então, assim, dá para dizer que é. E acabou. Então, para o investidor, é uma segurança muito bacana. Muito. E informação. Aí nós temos lá artigos gratuitos que dão informação a respeito do que é o rate. Está tudo lá. Eu acho que quanto mais a gente traz de informação para as pessoas de forma descomplicada, melhor, e a gente traz mais investidores, bons investidores para os mercados, né? Então é um trabalho super importante. Deixa eu aproveitar e te perguntar, como que as pessoas encontram, né, esse conteúdo, que você falou que vai ser dia 29, mas como as pessoas encontram a Liberium Rating? Através do nosso site, tudo é público, tudo é gratuito no nosso site, liberumratings.com.br, e lá tem o link para o Liberum Science, está bem grande, estampado lá. É só clicar que vai. A parte free vai entrar em operação no dia 29 de abril, em primeira mão para você, que merece todo esse privilégio. Vai estar lá no dia 29 para todos os investidores, com muita informação, com estudos, com newsletters. Tem muita coisa, porque eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu sou um pouquinho mais velho que você. A informação liberta, Flávia. Ela dá ao ser humano a capacidade de discernimento. Ele pode ir pela rua escura, como te falei, ou ele pode ir pela rua clara, iluminada. Mas aí a decisão é dele. Ele é livre para escolher. A gente está dando conteúdo, né? A gente está aí passando informação, dando conteúdo. Basta a pessoa saber qual caminho ela quer. Se ela quer a rua iluminada ou não. Mas a gente está sempre trazendo informação. Inclusive, Décio, vou aproveitar aqui que a gente está falando de educação, falar para as pessoas acessarem também descomplique.com.br. Lá a gente tem bastante conteúdo sobre tokenização, mercado de capitais, de crédito. A gente fala também de blockchain, smart contracts, então tudo que vocês quiserem. Eu já vi algumas matérias bem legais. Isso é ótimo, porque conteúdo e informação é o principal para a gente investir da melhor forma possível. Então, Décio, eu quero agradecer muito, muito a tua participação. Foi incrível ter você aqui. Aprendi muito com você, posso falar. Vou acompanhar aí a Liberum Science, né? Vou acompanhar, pode ter certeza. E muito, muito, muito obrigada. Você vai gostar, eu que agradeço a oportunidade, e também me coloco à disposição dos seus espectadores, ouvintes. Nós adoramos falar com os investidores, né? Estamos sempre aqui à disposição, e nós acreditamos muito que a informação vai ampliar e melhorar de forma significativa o mercado de capitais no Brasil. E nós estamos aqui para ajudar, para somar. Ótimo. Décio, muito obrigada de novo. Pessoal, lembrando, semana que vem a gente tem mais podcast. Se vocês tiverem alguma pergunta e tudo mais, já manda pra gente, que a gente quer saber aí as perguntas que vocês têm, as dúvidas que vocês têm e sugestões também de podcasts. Pessoal, muito obrigada. Semana que vem tem mais. Até, Décio. Obrigadão. Tchau, tchau.